gravação entrar. Beleza. Então vamos lá. Então, ó, ficou essa dúvida. Exercício 7, página 29 da sessão Hora de Estudo. O exercício ele diz o seguinte: as lâmpadas de lava são objetos de decoração que podem ter seu funcionamento explicado a partir dos processos de transmissão do calor. Observe a imagem a seguir com a ilustração de 4 etapas da lâmpada de lava. Então, na primeira etapa, a lâmpada é desligada. A etapa 2, momento que a lâmpada é acesa. A etapa 3, o fluido colorido começa a subir. Na etapa 4, já existem parte do fluido subindo e descendo na lâmpada. Aí ele quer o seguinte: explique quais os processos de transmissão de calor que estão envolvidos nas etapas 2 e 4. E ele quer que justifique a resposta. Aí eu achei esse GIF aqui que mostra esse processo relacionado, aqui no caso a lâmpada já está ligada, né? Da etapa 2, 3 e 4. Então, o que acontece? Como ele quer que eu explique a etapa 2 e a etapa 4, na etapa 2, o calor é transmitido por condução, na hora que eu ligo, né, a lâmpada, em vista que o fluido colorido está em contato com a lâmpada. Então, dentro dessa lâmpada, né, na base dela aqui, existe uma resistência elétrica que transforma a energia elétrica que é recebida da rede, né, lá da tomada, em energia térmica. Então, essa resistência aquece esse fluido que está contido dentro desse vidro, certo? No qual contém essa substância líquida. Então, na etapa 2, o calor é transmitido por condução, tendo em vista que o fluido colorido está em contato com a lâmpada. Aí, o que vai acontecer? Na etapa 4, o calor é transmitido por convecção. O fluido colorido, ao ser aquecido, torna-se menos denso que a água e sobe. Ao chegar à parte superior da lâmpada, o fluido colorido perde calor para o ambiente, torna-se mais denso que a água e desce novamente. Então, os dois processos de transformação de calor aqui, na primeira é por condução, devido ao contato desse líquido com a lâmpada, né? Essa lâmpada tem uma resistência elétrica que transforma parte da energia elétrica em energia luminosa e parte dela em energia térmica. Então, na etapa 2, eu tenho um processo de transmissão de calor por condução, e na etapa 4, como esse líquido, esse fluido aquece, ele vai sofrer dilatação. Essa dilatação que ele sofre faz com que seu volume sofra variação. Como eu mantenho constante a massa, essa variação no volume causa variação na densidade, o fluido torna-se menos denso. Então, a tendência dele é subir. A partir do momento que ele sobe, ele troca calor com o meio externo. Então, ele volta a esfriar, né, devido ao contato com esse meio externo, causando uma contração do seu volume e aumentando sua densidade. Aí eu vou ter esse processo de subida e de descida desse fluido. Beleza? Tranquilo? Ficou tranquilo, Tarek? Tem um programa, eu não sei se ele está no Netflix ainda, eu não tenho quase assistido, que chama Mil Maneiras de Morrer. Não sei se vocês já tiveram curiosidade de ver esse programa. E numa das maneiras de morrer, tem um cara que pega uma lâmpada de lava dessa e ele quer acelerar o processo de condução e de convecção do fluido dentro da lâmpada. Aí ele pega a lâmpada, ele desmonta a lâmpada e coloca a parte de recipiente de vidro dessa lâmpada no fogareiro de um fogão e liga. Só que o que acontece?
o processo ele é acelerado de uma tal maneira que faz com que a pressão do líquido dentro da lâmpada aumente muito. E esse aumento de pressão causa o rompimento do recipiente. Aí nessa do vidro estourar, sai um pedaço de vidro, um caco de vidro, e acerta bem o coração do cara. O cara morre ali. Quer dizer, ele não precisava ter feito isso, ele arrumou um jeito de morrer. Aí quem tiver curiosidade de assistir, é interessante esse programa, tá? Chama Mil Maneiras de Morrer. Bom, vamos lá então. Na apostila de vocês, pessoal, no volume 7, na página 24, tá faltando só a parte de trabalho de um gás. Então, com isso, a gente encerra esse capítulo 13 e já, eu acredito que hoje eu já inicie a parte de leis da termodinâmica. Então, o que nós vamos ver agora é o que está na página 24. A Raquel pediu para eu reforçar com vocês, eu não sei se vocês irão prestar o Enem, mas ela pediu para eu reforçar com vocês sobre essa live de Ciências da Natureza que vai ter amanhã, tá? 22 de setembro, às 5 horas da tarde, no site do Sistema Positivo, tá? Eu achei interessante assistir, vai ter a presença do Ives Urquiza, do canal Física Total, é interessante, vale a pena, tá? Então fica a dica aí dessa live que vai ter amanhã, dia 22, às 5 horas da tarde, na plataforma, o endereço está aqui, ó. Então é só entrar lá e dar uma curtida no que vai ser passado, beleza? Bom, então hoje nós vamos ver trabalho de um gás, que está na página 24, volume 7. Como um gás pode receber ou ceder energia? Um gás pode trocar energia tanto na forma de calor quanto na forma de trabalho. Calor é a energia térmica em trânsito que passa espontaneamente de corpos de diferentes temperaturas para corpos de menor temperatura. Então, por exemplo, eu tenho um recipiente contendo um gás qualquer. Se eu quiser aquecer esse recipiente envolvendo só energia térmica em trânsito, ou seja, envolvendo troca de calor, eu coloco esse recipiente num ambiente que ele esteja em contato, por exemplo, com uma fonte térmica que tenha maior temperatura que ele. Então, por exemplo, eu coloco esse objeto na parte externa da casa, em contato com o sol. Então, eu vou estar aquecendo esse gás, transmitindo calor para esse gás quando a temperatura do ambiente for maior que a temperatura do mesmo. Então, eu posso aumentar a energia térmica de um corpo, a temperatura de um corpo, fornecendo calor para esse corpo na forma de energia térmica em trânsito. Já o trabalho, ele está associado à ação de uma força. Então, por exemplo, uma força elástica, e do deslocamento transferindo uma energia correspondente à natureza da força. No caso, energia potencial elástica. Então, o trabalho ele vai estar relacionado à transformação de energia, certo? Estudamos as trocas de calor em unidades anteriores e vimos que quando um corpo ganha energia térmica, esse corpo pode ser classificado como positivo, e se perder energia térmica, ele pode ser classificado como negativo. Na mecânica, o conceito de trabalho está relacionado à aplicação de uma força na direção de um deslocamento. Então, tudo que eu aplico uma força e essa força causa o deslocamento no corpo, eu estou tendo realização de trabalho. Eu estou tendo um tipo de transformação de energia em outro.
Então, quando um gás está confinado em um recipiente fechado, em que uma de suas paredes pode se deslocar, como, por exemplo, o êmbolo desse recipiente, haverá realização de trabalho físico e transferência de energia. São duas as situações possíveis: expansão ou compressão de um gás. A seguir, vamos tratar como esses detalhes, com mais detalhes, de cada uma delas e estabelecer uma convenção de sinal. Então, antes da gente iniciar esse estudo, ele colocou aqui o seguinte, que haverá uma realização de trabalho e transferência de energia. Ou seja, eu vou ter um tipo de energia transformada em outro, tá? O gás, que é o agente que vai estar fornecendo a força para o deslocamento do êmbolo, por exemplo, vai estar transferindo a energia dele para que ocorra a movimentação desse êmbolo no meu cilindro. Então, são duas as condições. Uma associada à expansão, ou seja, aumento de volume, e a outra associada à compressão, que é a diminuição de volume. Então, o primeiro caso que nós vamos ver é a expansão de um gás a pressão constante. Mas, para a gente fazer isso, a gente tem que levar em consideração que esse gás, ele não vai trocar calor com o ambiente, tá? Então, essa é a condição desse gás estar sofrendo transformações adiabáticas. Então, o termo adiabático se refere às transformações em que o gás não troca energia em forma de calor com o ambiente. Nesse caso, o adiabático está relacionado a uma condição dele ser impenetrável. Ou seja, eu não vou ter transformação de energia entre o gás e o ambiente relacionado à troca de calor. Imagine uma transformação dessa natureza, ou seja, sem que ocorra troca de calor com o meio externo, com o ambiente, em que as colisões entre as partículas do gás e as paredes internas do cilindro sejam intensas o suficientes para elevar o êmbolo, aumentando o volume interno a uma pressão constante. Então, o que está acontecendo aqui, nessa primeira situação? Os choques dessas partículas com o recipiente cilíndrico e com a superfície do êmbolo faz com que esse gás transfira uma força para esse êmbolo. Essa transferência de força faz com que esse êmbolo se desloque, ou seja, o gás ele realizou o trabalho, porque ele aplicou uma força na superfície desse êmbolo, fazendo com que esse êmbolo entrasse em movimento. Então, quando eu relaciono força ao movimento, eu estou tendo realização de trabalho. Neste caso, nós estamos tendo uma transformação isobárica, porque o tempo todo em que esse processo ocorreu, esse processo de deslocamento, ele foi feito a pressão constante. Então, se um gás se expande em razão da força exercida sobre as paredes de um recipiente, há a realização de um trabalho mecânico. Esse trabalho ele está relacionado à força que o gás aplicou e o deslocamento realizado por essa força. Então, é essa situação 1 aqui. Para a situação 2, observe que houve um deslocamento ΔS que tem a mesma direção e sentido da força aplicada pelo gás. Então, nessa expansão, como a força aplicada pelo gás está no mesmo sentido do deslocamento do êmbolo, no caso, ambos para cima, o gás realiza trabalho. O trabalho realizado pelo gás é positivo e pode ser determinado por essa relação aqui, trabalho mecânico. Tá? Trabalho realizado pela força do gás é a força vezes o deslocamento. Só que a pressão é constante. Então, posso dizer o seguinte, como o conceito de pressão é definido pela razão entre a força e a área, e como consequência a força pode ser determinada multiplicando-se essa pressão
que é constante, pela área, nós vamos ter a seguinte relação: eu troco na equação do trabalho mecânico a força por P vezes A. Aí o que, que vai acontecer? Eu tenho um produto envolvendo três fatores, onde dois desses fatores correspondem à área do êmbolo e ao deslocamento causado pela força. E o meu tubo é cilíndrico. Ou seja, quando eu relaciono o produto da área de uma superfície cilíndrica com deslocamento, esse deslocamento ele pode ser entendido como a altura desse cilindro. Então, esse produto aqui, ó, área vezes deslocamento, ele corresponde à variação do volume desse meu cilindro provocado pela força aplicada ao êmbolo. Então, ó, a pressão é sempre positiva. E, portanto, o trabalho é positivo quando o volume aumentar, ou seja, quando o gás se expandir. Então, a expansão está sempre relacionada ao aumento de volume. Uma vez que a grandeza trabalho indica uma transformação de energia, o gás, quando se expande, reduz sua energia para a realização de trabalho. Ou seja, o gás transfere a energia dele para colocar esse êmbolo em movimento. O trabalho é realizado pelo gás. Então, vai ter transformação de energia associada ao gás, ao trabalho associado ao deslocamento do êmbolo. No entanto, essa equação só pode ser usada quando a pressão for constante. Então, eu calculo o trabalho da força do gás numa transformação isobárica, multiplicando essa pressão constante pela variação do volume. Só vou dar uma voltadinha aqui para a gente entender esse ΔV aqui, ó. Observem o seguinte, ó. Da situação 1 para a situação 2, a área do êmbolo é constante. Então, ó, se eu multiplicar a superfície do êmbolo, que corresponde à área desse círculo, por esse deslocamento, que corresponde à altura no qual esse êmbolo deslocou, esse produto me dá a variação do volume. Observe que eu tenho um volume inicial aqui, representado por essa região, e um volume final aqui, representado por essa. O volume final é maior que o volume inicial, ou seja, houve uma variação positiva desse meu volume, causado pelo gás, relacionada à expansão, tá? Na página 17, a imagem de um aerosol sendo liberado de uma embalagem de desodorante. Nessa situação, o gás realiza um trabalho positivo. Por quê? Porque o gás expandiu o seu volume na hora que ele sai do tubo do aerosol. No entanto, sabemos que o trabalho é um processo físico em que uma energia é transformada em outra. No caso, o gás utiliza sua energia, no caso a energia interna dele, né, que está confinado dentro do recipiente, e a transforma em energia mecânica associada à sua expansão, relacionada ao aumento do volume. Por esse motivo, durante o processo, o gás se esfria. Então, o que vai acontecer na hora que eu aperto o aerosol do desodorante? Eu vou ter uma expansão rápida desse gás. Então, como o gás realizou o trabalho, ele vai perder energia. Essa perda de energia está relacionada à sua energia interna, a energia interna do gás. Se essa energia interna do gás diminui, vai ocorrer diminuição de temperatura. Então, ele vai esfriar. Por que a gente sente, na hora que a gente pega no tubo de aerosol, que a gente aperta, por que a gente sente a embalagem esfriar? Porque essa energia interna que teve a sua temperatura diminuída, troca energia com o tubo do aerosol, que é de metal na maioria das vezes, por condução. E o metal, ele retira calor muito rápido do corpo da gente. Então, por isso que a gente tem essa sensação que o tubo está gelado, tá? Bom, aí nós vamos ver o processo inverso, a compressão.
Então, a compressão de um gás a pressão constante, relacionada a uma transformação isobárica, ele vai estar associando um trabalho realizado sobre o gás. Então, eu tenho um agente externo que faz a transformação de energia aqui, aplicando uma força no êmbolo. Então, quem realiza trabalho sobre o gás? O êmbolo. Então, na hora que a força aplicada sobre o êmbolo realiza trabalho sobre o gás, eu vou ter uma variação negativa do volume. Então, vou ter uma diminuição do volume e a energia transferida pelo êmbolo vai ser recebida pelo gás, vai ser transferida para o gás. Então, ó, imagine agora que o agente externo empurre o êmbolo comprimindo o gás, ou seja, diminuindo o seu volume. Então, vou dar um exemplo aqui. Você pega uma seringa e tampa a extremidade dessa seringa e aperta o êmbolo dela. O que você vai estar fazendo? Você vai estar realizando uma compressão no ar que está contido dentro dessa seringa. O que acontece se você chegar a essa seringa próxima ao rosto, em regiões da pele do rosto que são mais sensíveis, né? Regiões próximas do olho aqui, e soltar essa extremidade da seringa. Você vai sentir que o ar que está confinado ali dentro da seringa está quente. Por quê? Porque houve uma redução do volume. Então, houve uma transferência do êmbolo, uma de energia do êmbolo, devido ao agente externo que comprimiu esse êmbolo para o gás. Então, o agente externo transfere sua energia para o gás. Essa redução de volume faz com que a energia interna das partículas desse gás aumente. Esse aumento da energia interna causa um aumento da temperatura, então o gás aquece, tá? Então, ó, na compressão de um gás, como a força aplicada pelo gás está em direção oposta ao deslocamento do êmbolo, olha lá, ó, a força aplicada pelo êmbolo causa esse deslocamento vertical para baixo. A força aplicada pelo gás nas paredes do recipiente é vertical para cima. Então, vou ter a realização de um trabalho negativo. Vetor força e vetor deslocamento têm mesma direção em sentidos contrários, né? Vamos lembrar lá da mecânica. Trabalho de uma força é o produto da força pelo deslocamento, multiplicado ainda pelo ângulo formado entre a força e o deslocamento. No caso aqui, como eles têm mesma direção em sentidos contrários, o ângulo formado entre eles é de 180 graus. Cosseno de 180 é menos 1. Por isso que o trabalho é negativo, tá? Matematicamente falando, né? Então, na compressão de um gás, como a força aplicada pelo gás está em direção oposta ao deslocamento do êmbolo, o gás realiza um trabalho negativo, ou seja, há a realização de trabalho sobre o gás. Neste caso, o trabalho realizado é definido pela mesma relação, P vezes ΔV, mas o valor de ΔV será negativo. Por quê? Porque houve uma redução do volume. O volume inicial é maior que o volume final. Como essa variação ΔV é sempre o final menos inicial, eu vou ter uma variação negativa aqui. Como a expressão é sempre positiva, o trabalho será negativo quando o volume diminuir, ou seja, quando o gás se comprimir. Então, nós vamos ter a condição de trabalho positivo na expansão de um gás. Isso vai causar o aumento do volume, a variação do volume vai ser positiva, e nós vamos ter o trabalho negativo na compressão de um gás, porque essa compressão provoca uma variação negativa desse volume. Nessa compressão, o gás aumenta sua energia em razão do trabalho realizado sobre ele. Na expansão livre, isto é, quando um gás passa a ocupar um volume onde antes havia vácuo, não há pressão a ser vencida, não há força sendo necessária e, dessa forma, não há realização de trabalho.
Então, numa expansão livre, ou seja, eu tenho uma região dentro desse recipiente aqui que o gás pode ocupar aquele espaço. Sendo que antes eu tinha nada ali, eu tinha vácuo. Então, esse local no qual o gás vai ocupar esse espaço não vai aplicar força. Então, se eu não tenho aplicação de força, eu não tenho variação de pressão, eu não tenho realização de trabalho, tá? Então, quando o ambiente reduz o volume de gás mediante a aplicação de uma força, há realização de trabalho sobre o gás. Então, trabalho realizado pelo gás, eu vou ter expansão. Trabalho realizado sobre o gás, eu vou ter compressão. Só que essa fórmula que nós vimos, pessoal, ela só serve para pressão constante. Como eu vou calcular o trabalho da força de um gás quando essa pressão não for constante? É o que nós iremos ver agora. Trabalho de um gás em transformações com pressão variável. Então, considere um gráfico de pressão em função do volume, esse gráfico aqui, ó, de um gás em uma transformação isobárica, ou seja, da etapa 1 para a etapa 2, essa transformação, essa variação de volume, se deu a pressão constante. O produto P vezes ΔV corresponde ao trabalho realizado pelo gás, tendo em vista que no gráfico a pressão corresponde geometricamente à altura de um retângulo, ó. De 0 até P, isso aqui é o valor numérico da pressão, certo? A variação na horizontal aqui está relacionada à variação do volume, beleza? Então, como de 1 para 2 eu não tive variação na linha vertical, a pressão é constante, certo? É só tracejar aqui, fazer a projeção dos pontos 1 e 2 no eixo vertical. Não variou, ó. Eu encontrei o mesmo ponto, né? A pressão corresponde geometricamente à altura de um retângulo e a variação de volume corresponde à base desse retângulo. Então, se eu for calcular a área dele, é o produto da base pela altura, vai dar esse resultado aqui em cima, correto? Como a área de um retângulo é determinada pelo produto da base do retângulo pela sua altura, podemos definir que o trabalho do gás corresponde numericamente à área destacada na imagem. Essa relação não é somente válida para transformações em que a pressão é constante, mas para qualquer transformação gasosa, como indicado nos diagramas ao lado. Então, aqui deu uma generalizada, tá? O trabalho da força desse gás vai ser numericamente igual a essa área aqui. Eu não vou amarrar o exemplo em triângulo, em retângulo, em trapézio, senão a gente fica associando que essa área é só daquele tipo de figura, tá? O que a gente tem que entender é que para qualquer transformação gasosa é possível calcular o trabalho determinando a área do diagrama da pressão em função do volume. Então, esse trabalho vai ser sempre numericamente igual à área. Esse N aqui em cima, acima do sinal de igualdade, ele indica que essas grandezas elas serão iguais em valores numéricos, mas em unidades não. Essa é a ideia do numericamente igual. Elas se igualam em valores numéricos, porém não se igualam em unidade. Mas eu posso usar essa ideia, tá? Essa ideia se concretiza aqui, ó. Se o produto da base do retângulo pela altura é igual ao trabalho relacionado à pressão constante e à variação do volume, eu posso considerar essas duas grandezas numericamente iguais. Beleza? Caso haja uma expansão, as forças das colisões das partículas do gás contra o êmbolo realizam trabalho, ou seja, o gás vai empurrar o êmbolo, né? Usualmente diz que o gás realiza trabalho e assim tem sinal positivo. Caso haja compressão, diz que o gás recebe trabalho e dessa forma tem sinal negativo.
Pode-se considerar que existem inúmeros processos pelos quais um gás pode passar de um estado A para um estado B. Desse modo, o trabalho realizado depende não somente dos estados inicial e final, mas dos estados intermediários do gás durante a transformação. Considere, por exemplo, um gás que sofre uma expansão de A para B. Neste caso, o trabalho realizado pelo gás é maior no trajeto 1 e menor no trajeto 3. É fácil de entender essa comparação. Observe que, se eu sair do estado A, percorrer o trajeto 1 e chegar no estado B, eu vou calcular a área desse retângulo formado aqui, ó. Pega a linha 1, desce na vertical até B, encontra o eixo dos volumes, aqui também encontra o eixo do volume. Então, eu tenho a área desse retângulo maior aqui. O trabalho realizado pelo gás na transformação pelo trajeto 2 está relacionado a essa trajetória aqui de baixo, ó. Essa trajetória determina para mim a região relacionada a essa variação de volume aqui em 3, ó. Então, tem uma área menor no trajeto 3 que no trajeto 2, tá? Na expansão, num gráfico pressão versus temperatura, eu vou ter uma variação positiva de volume, então, na expansão, essa variação positiva vai estar relacionando uma seta para a direita, em relação ao eixo horizontal, e na compressão eu vou ter uma seta com sentido para a esquerda, em relação a esse eixo horizontal, beleza? Bom, vamos fazer exercício, então. Com isso, eu já fecho o volume 13, tá? Então, as atividades de hoje, elas se encontram nas páginas 26 e 27 do volume 7 de vocês. Aqui é bem tranquilo, tá, pessoal? Bem sossegado mesmo. A maioria dos exercícios são de interpretação, então dá para a gente ir numa boa, tá? Primeiro exercício. Em uma transformação sem trocas de calor, ou seja, adiabática, ocorre um aumento no volume do gás. Esse meu gás aumentou o volume, ele teve uma variação positiva desse volume. Aí, na letra A, houve expansão ou compressão da massa gasosa. Bom, como o volume aumentou, a gente teve uma expansão. Olha lá, houve expansão. Por quê? Pois o volume aumentou. Neste caso, o gás empurrou a parede, ou seja, de dentro para fora, realizando trabalho, ou o meio externo empurrou a parede de fora para dentro e o gás recebeu trabalho. No caso, como houve aumento, o trabalho foi realizado pelo gás, certo? Então, ele empurrou a parede de dentro para fora, lá, o gás empurra a parede para fora, realizando trabalho. Na letra C, como o trabalho corresponde à quantidade de energia transferida de um sistema para outro, pode-se afirmar que o gás recebeu ou cedeu energia com o trabalho. Bom, vamos entender. Expandiu. Então, para expandir, houve a necessidade que o gás aplicasse uma força nesse êmbolo, fazendo que o seu volume aumentasse. Então, o gás transferiu a energia dele para o êmbolo. Então, no caso, o gás cedeu energia com o trabalho. Aí, na letra D, nesse processo, o gás deve aumentar ou diminuir a sua energia interna. Se ele cedeu energia para a realização desse trabalho, ele perde e o êmbolo ganha. Então, neste caso, como ele perdeu, como ele cedeu, né, ele teve uma diminuição de sua energia interna. Olha lá, como cedeu energia no processo, sua energia interna diminui. Aí a pergunta na letra E. A temperatura do gás deve aumentar ou diminuir? Toda vez que um corpo perde energia,
a sua temperatura diminui, certo? No caso, como ele cedeu energia, como a sua energia interna diminuiu, também vai diminuir sua temperatura. Aí, neste caso, o sinal matemático do trabalho é interessante, né? O gás perde. Ele perde porque ele faz a transformação de energia, certo? Ele perde energia porque ele realiza trabalho. Pensa, por exemplo, você subir 2 andares de um prédio carregando um corpo de massa 30 quilogramas, por exemplo. Você vai estar transferindo sua energia para realizar o trabalho de deslocamento desse corpo em 2 andares. Então você está perdendo energia, você está cedendo energia para o transporte dessa carga, né? Por quê? Porque você está realizando o trabalho. Então, no caso, o sinal matemático desse trabalho, como o trabalho é realizado pelo gás, provocando a expansão desse gás, ou seja, um aumento de volume, o trabalho é positivo. O interessante aqui que eu quero que vocês entendam é o seguinte: apesar do gás estar cedendo, ele está realizando o trabalho. Então, essa realização de trabalho está associada a esse sinal positivo. Vamos guardar isso, porque na hora que a gente for entrar no estudo da primeira lei da termodinâmica, isso vai ter uma influência muito grande na variação de energia interna de um gás, associado à sua realização de trabalho ou trabalho realizado sobre ele, tá? Então, quando ele realiza trabalho, ele cede energia. Quando o gás recebe trabalho, quando o trabalho é realizado sobre o gás, ele está recebendo, tá? É o próximo. Olha lá, ó, em uma transformação sem trocas de calor, ocorre agora uma diminuição no volume do gás. Então, houve expansão ou compressão da massa gasosa. A diminuição do volume está relacionada à compressão. Então, como houve compressão, o volume do gás diminuiu. Tá? Olha lá, houve uma compressão, pois o volume diminuiu. Neste caso, o gás empurrou a parede de dentro para fora, realizando o trabalho, ou o meio externo empurrou a parede de fora para dentro e o gás recebeu o trabalho. Então, como houve compressão, o trabalho foi realizado sobre o gás. Então, esse gás recebeu o trabalho, certo? Olha lá, o meio externo empurrou a parede para dentro, comprimiu, diminuiu o volume, realizando trabalho sobre o gás. Aí na letra C, como o trabalho corresponde à quantidade de energia transferida de um sistema para outro, pode-se afirmar que o gás recebeu ou cedeu energia com o trabalho. No caso, como houve compressão, o gás recebeu energia com o trabalho realizado sobre ele. Aí, letra D. Nesse processo, o gás deve aumentar ou diminuir a sua energia interna. O que acontece? A energia interna diminui quando ele cede. A energia interna aumenta quando o corpo recebe, certo? Trabalho, né, nessa transformação provocada pela compressão do seu volume. Então, como o gás recebeu energia, né, o trabalho foi realizado sobre ele, sua energia interna deve aumentar. A temperatura do gás deve aumentar ou diminuir. Se ele recebeu energia, a temperatura interna aumenta, tá? E, finalmente, determine o sinal matemático do trabalho. É engraçado, né? Porque o que acontece? Ele está recebendo, só que o trabalho é negativo, porque o volume está diminuindo, tá? Então, quando o gás cede, o trabalho é positivo. Quando o gás recebe, o trabalho é negativo, tá? Exercício 3. O volume de um gás ideal aumenta de 6 vezes 10 a menos 6 metro cúbico para 11 vezes 10 a menos 6 metro cúbico, enquanto a pressão permanece constante
igual a 2 vezes 10 a quinta newton por metro quadrado. Isso aí dá duas atmosferas. Calcule o trabalho realizado pelo gás. Por que eu sei que o trabalho é realizado pelo gás? Porque houve expansão, ó. O volume passou de 6 para 11 vezes 10 a menos 6. Numa pressão constante. Então, eu posso calcular o trabalho multiplicando a pressão pela variação de volume. Só que antes eu tenho que ver se está tudo no sistema internacional. Tá? O trabalho sai em joule. Então, para o resultado do trabalho ser em joule, o volume tem que estar em metro cúbico, tá certinho, e a pressão tem que estar em pascal, que é newton por metro quadrado. Também tá certo. Aí é só jogar na relação. Olha lá, o trabalho realizado pelo gás, pela força do gás, é o produto dessa pressão constante pela variação do volume. A pressão, 2 vezes 10 a quinta, e a variação do volume é o volume final menos o volume inicial. 11 vezes 10 a menos 6, menos 5 vezes 10 a menos 6. Essa diferença, essa variação, dá 5 vezes 10 a menos 6. Certo? Multiplicando esses 2 vezes 10 a quinta pelo resultado dessa subtração, que é 5 vezes 10 a menos 6, eu vou ter 10, né, que é a multiplicação de 2 e 5, vezes 10 a menos 1, que é a multiplicação de 10 a quinta por 10 a menos 6. Então, 10 vezes 10 a menos 1 dá um joule. Beleza? Bem fácil, bem tranquilo de resolver. O 3 está relacionado à expansão, o 4 está relacionado à compressão. Se é expansão, o trabalho tem que dar resultado positivo. Se é compressão, o trabalho tem que dar um resultado negativo. A simples troca de valores numéricos na expressão já determina para mim o sinal do trabalho. Se o volume final for maior que o volume inicial, eu tenho uma variação positiva. Se o volume final for menor que o volume inicial, eu tenho uma variação negativa. É o que vai acontecer no 4. Um gás sofre uma compressão isobárica, na qual seu volume se reduz de 13 mil centímetros cúbicos para 10 mil centímetros cúbicos. Qual o trabalho realizado sobre o gás, sabendo que a pressão permanece constante e igual a 2.500 newton por metro quadrado? Pessoal, a fórmula é a mesma. A expressão que eu vou usar é a mesma. Só que agora eu tenho que fazer a transformação dessas unidades de volume aqui. Eu tenho que passar isso para o sistema internacional, tá? Então, observem o que vai acontecer. Eu tenho que o trabalho realizado sobre esse gás é a pressão vezes a variação de volume. A minha pressão é 2.500 newton por metro quadrado, tá certinho, tá em pascal. E os meus volumes foram multiplicados por 10 a menos 6, porque eu tenho que passar de centímetro cúbico para metro cúbico. Eu tenho que dividir por 1.000 duas vezes. E dividir por 1.000 duas vezes é multiplicar por 10 a menos 6. Tá? Então, ó, volume final 10 mil centímetro cúbico, são os 10 mil transformado em metro cúbico, 10 mil vezes 10 a menos 6. A mesma coisa o volume inicial de 13 mil centímetros cúbicos, 13 mil vezes 10 a menos 6. Aí essa diferença aqui, ó, ela dá menos 3 mil vezes 10 a menos 6. Correto? Aí eu arrumo, né? Eu tenho 3 zeros aqui, ó, que podem ser cancelados, somando-se 3 no expoente. Então, por isso que dá menos 3 aqui. Aí o resto é conta. 2.500 vezes 3 vai dar 7.500. Então, eu vou ter 7.500 vezes 10 a menos 3. Eu vou ter 7,5. Por que tem um sinal de menos ali na frente? Porque o volume final é menor que o volume inicial. Houve uma compressão do gás. Então, o trabalho foi realizado sobre ele. Isso determina um trabalho de sinal negativo. Beleza? Bom, o exercício 5 é uma interpretação gráfica. É bem tranquilo.
eu pus em outra página aqui, para ficar tudo num slide só. Ele quer o seguinte: calcule para esses gráficos o módulo do trabalho e atribua o sinal correspondente. O que nós vimos? Nós vimos que a gente pode calcular esse trabalho relacionando a área do gráfico pressão versus volume com a região limitada por esse gráfico. Então, esse trabalho é numericamente igual à área. O deslocamento da seta para a direita determina um trabalho positivo, porque esse deslocamento para a seta para a direita indica que eu estou tendo uma expansão do volume. E o deslocamento da seta para a esquerda vai me indicar a compressão que está relacionada à diminuição do volume. Então, no item A, eu tenho como cálculo do meu trabalho a área desse retângulo, certo? Que é a base 3 vezes a altura 10, está tudo no sistema internacional, lá, Newton por metro quadrado, metro cúbico, então está tudo dentro do especificado. Aí, para eu achar esse trabalho, basta eu multiplicar a base vezes a altura. Aí, qual que é o sinal dele? O sinal está associado ao sentido da seta. Seta para a direita, positivo. Seta para a esquerda, negativo. Então, a gente, visualmente aqui, a gente percebe, né, pelo deslocamento da seta, que houve uma expansão do volume. Então, na letra A, olha lá, como o processo é isobárico, pode-se escrever que o trabalho é a pressão vezes a variação do volume, ou a base vezes a altura. Tanto faz. É a área desse retângulo. Então, a pressão 10 vezes a variação do volume. Volume final 5, volume inicial 2. Dá 30 joules positivo devido a essa expansão. Tá? Na letra B, o processo é o mesmo, é um processo isobárico, só que com pressão. Então, o trabalho tem que dar negativo, quer ver? Ó? Olha lá, o processo é isobárico, e a gente pode escrever que esse trabalho é o produto da pressão. Aqui a pressão é 10, tá? É 4, tá, pessoal? Depois eu arrumo isso daqui e mando para vocês. Não sei porque que saiu zero aqui, não tô entendendo. Acho que lá no slide que eu puxei deve estar com erro, mas esse daqui eu arrumo, sem problema nenhum. No caso aqui é 4. Ou até... não dá para eu arrumar agora porque eu tenho que salvar a imagem. Eu faço o seguinte, depois eu salvo essa imagem e reenvio esse slide para vocês com a correção aqui, tá? Porque senão não bate com a resposta que nós temos, tá? Bom, a pressão é constante, é 4. A variação do volume foi de 8 para 2. Então, ele comprimiu. Então, eu vou ter um trabalho de menos 24 joules devido a essa compressão do volume. No processo do gráfico C, eu tenho a pressão variando. Apesar dela variar de maneira constante, eu não posso aplicar essa relação aqui, P vezes delta V, para o cálculo do trabalho aqui, devido a essa variação de pressão. Mas a gente sabe que eu posso calcular esse trabalho relacionando esse trabalho com a área limitada no gráfico pressão versus volume. O trabalho, no caso, ele é numericamente igual à área do trapézio, né? No meu trapézio eu tenho as bases, que são os lados paralelos, base menor, base maior, e a altura, que é o lado perpendicular a essas bases, que é o lado não paralelo. Então, eu posso calcular esse trabalho pela área do trapézio, tá? É a área limitada por essa linha aqui relacionada à variação desse volume de 1 até 5. Então, essa área de trapézio, perdão, é a base maior, mas a base menor, dessa altura, tudo dividido por 2. Ou 1 meio de B maiúsculo mais B minúsculo vezes H, é a mesma coisa. Aí vamos pegar as bases. Base maior, é esse segmento aqui, ó, tem que pegar no eixo vertical, ele vale 10. Base menor é esse segmento aqui, que no eixo vertical vale 5.
certo? Olha lá, 10 mais 5. A altura do trapézio é esse segmento horizontal aqui, ó, relacionada à posição que ele se encontra, tá? Então, essa altura vale 5 menos 1, 4. Então, eu vou ter 15 vezes 4 dividido por 2, eu vou ter 30 joules. Por que o sinal aqui é positivo? Porque o deslocamento da seta está para a direita, está expandindo. Beleza? Aí, finalmente, não tem realização de trabalho nesse caso. É fácil de entender. Para eu ter realização de trabalho, eu tenho que ter variação de volume, tanto expandindo como comprimindo. Neste caso, eu tenho uma transformação isocórica. Olha lá, ó, a pressão variou, a pressão passou de 8 para 1, mas tanto na pressão em 8 como na pressão em 1, o volume não mudou. Por isso que eu tenho essa reta vertical aqui, tá? Isso é uma transformação isocórica, isocórica ou isométrica. Então, neste caso, nas transformações em volume constante, um processo isométrico, ou isocórico, ou isovolumétrico, o trabalho é nulo. Eu não tenho realização de trabalho. Beleza? O último é essa tabela aqui, tá? A gente vai completar com os tipos de transformações que ocorreram. Fica bem facinho da gente completar isso, relacionando também a energia interna. Então, esse quadro deve ser preenchido com sinais ou palavras que atendam à solicitação que se encontra na primeira linha, que é o título da respectiva coluna, né? Então, primeira aí, forma como o gás trocou energia. Neste caso, o gás somente recebe calor. A representação da grandeza por meio da letra, associada a esse recebimento de calor, é o mais que. Calor está relacionado à letra Q. Trabalho está relacionada à letra T, tá? Ao tal, né? Que é o T grego aqui. Então, como ele recebeu o calor, esse Q é positivo. Aí, relacionado à energia. O gás recebe ou cede energia. Se ele recebe calor, ele recebe energia. A energia interna aumenta ou diminui. Se ele recebeu energia, a energia interna dele aumenta. Se houve um aumento da energia interna do gás, houve uma variação positiva dessa energia interna, correto? Se houve um aumento da energia interna, isso significa que a energia interna final desse gás, após o recebimento de calor, é maior que a energia interna inicial. Exemplo, eu pego um vidro de desodorante e deixo ele no sol. Ele está recebendo calor, a energia interna dele está aumentando, a variação de energia interna é positiva e isso acarreta num aumento de temperatura. Certo? Então, o aquecimento desse gás ele foi provocado pelo recebimento desse calor. Pode acontecer de estourar, se ele largar, por exemplo, um vidro de desodorante dentro de um carro fechado e esse carro exposto ao sol, pode acontecer desse vidro de desodorante arrebentar, tá? Dele estourar. Aí, na segunda linha, a forma como o gás trocou energia interna. No caso, ele trocou energia interna somente perdendo calor. Então, se está relacionado a calor, está relacionado à letra Q. Se ele está perdendo, está relacionado ao sinal negativo. Então, é Q menos. Neste caso, o gás recebe ou cede energia? Se ele perdeu calor, ele cede. A energia interna dele aumenta ou diminui? Ela diminui. A variação da energia interna é positiva ou negativa? No caso, como a energia interna final é menor que a energia interna inicial, ela é negativa no final do processo.
a temperatura desse gás vai diminuir. Então, aqui na primeira linha, o gás aquece, o gás esquenta, porque houve uma variação positiva da energia interna, causando aumento de temperatura. E na segunda linha, o gás esfria, porque houve uma variação negativa da energia interna, causando a diminuição de sua temperatura. Agora vamos associar só ao trabalho, tá? Isso está relacionado à força que o gás exerce ou recebe do meio, tá? Então, no caso, o gás realiza trabalho. Então, o trabalho é realizado pelo gás. Ele transfere a sua energia. Neste caso, como o gás realiza trabalho, ele vai provocar a expansão do volume. Essa expansão do volume está relacionada a um trabalho positivo, certo? O gás recebe ou cede energia. Como ele está realizando esse esforço de aumentar esse volume, ele cede energia. A energia interna do gás aumenta ou diminui? Se ele cedeu, pessoal, a energia interna diminui. Se a energia interna diminui, eu vou ter uma variação negativa dessa energia interna. E no caso, eu vou ter esse gás esfriando. É o exemplo do aerosol lá, quando você aperta o tubo de aerosol. Eu vou provocar uma expansão no volume do gás que estava confinado a alta pressão dentro daqui. Nós vamos ter um capítulo especial para isso depois. Esse gás estava confinado dentro do recipiente a alta pressão. Ele vai sofrer uma expansão, no qual eu vou ter um aumento rápido de seu volume, fazendo que ele tenha uma perda rápida dessa energia, fazendo com que ele esfrie, tá? Aí a última linha está relacionada ao gás receber trabalho. Então, se ele recebe trabalho, é porque ele foi comprimido. Essa compressão gera um trabalho negativo. Aí ele pergunta: o gás recebe ou cede trabalho? Se ele está sendo comprimido, ele está recebendo trabalho. A energia interna aumenta ou diminui? Se ele recebeu energia, ela aumenta. Se a energia interna final é maior que a energia interna inicial, essa variação de energia interna é positiva. E a temperatura do gás, ela está sempre, ela é diretamente proporcional à variação da energia interna, certo? Então, se a energia interna, a variação da energia interna é positiva, se essa energia interna aumentou, a temperatura final do meu gás aumenta. Beleza, pessoal? Bom, com isso já tem serviço. Nós temos aí as tarefas de 16. Por que do 16? Porque ficou de quarta-feira, tá? Quarta-feira tava os exercícios relacionados à Lei Geral dos Gases, eu não incluí para a tarefa do dia 25. Então, a tarefa de vocês para sexta-feira agora é do exercício 16 ao 28, tá? Você entrega dia 25. Ah, mas tem trabalho para entregar sexta-feira. Sim, tem um trabalho valendo 30 pontos para ser entregue também sexta-feira, porque eu substituí uma prova que eu poderia dar para vocês, além da prova bimestral, por esse trabalho. Eu já estou recebendo, tá? Já recebi 8 trabalhos. Quem está me entregando os trabalhos, eu já estou corrigindo, mas eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar para entregar tudo numa leva só, tá? Porque aí eu faço o seguinte, eu recebendo todos os trabalhos sexta-feira, eu corrijo esses trabalhos no final de semana, aí na próxima semana, lá mais ou menos, lá para terça-feira, eu mando para vocês o trabalho corrigido e a nota bimestral. É um e-mail só, para não ficar enchendo caixa de e-mail de vocês o tempo todo. Beleza, pessoal? Até aqui tá tranquilo? Anotaram a tarefa aí? Se quiser, eu volto. Ah, tá, beleza, sem problema. Se alguém não conseguiu pegar a tarefa aí, me avisa que eu volto no slide. A tarefa é do exercício. Vou pôr aqui, Tarek, só um minutinho. Tá aqui, ó. Exercício 16 a 28.
páginas 31 a 33. Tá? Volume 7, entrega dia 25. Para quem não entregou o trabalho, junto com o trabalho, tá? E o trabalho, ele não vai ter aquele perdão de, me entregou na sexta-feira, na segunda-feira eu dou uma chance. Não vai ter, tá, pessoal? Cuidado, hein? 30 pontos. É muito ponto para perder, assim, de bobeira no bimestre, certo? Eu só vou fazer a chamada aqui. Deixa eu só anotar o nome de vocês para essa aula, depois no final eu faço de novo. Beleza? Todo mundo aí. Bom, então, pessoal, capítulo 13 está encerrado, tá? A gente fecha com essa sequências de exercícios aí que eu passei. E eu já vou começar o capítulo 14, eu não quero ficar acumulando conteúdo, não. Então, na apostila de vocês, no volume 7, esse capítulo 14, ele está relacionado à primeira e segunda lei da termodinâmica, tá? Isso está na página 34 e 35. É meio teórico esse começo, tá? Porém, a gente tem que passar por essa teoria para a gente depois entrar num sistema mais prático. Deixa eu achar aqui, tá aqui, ó. Primeira e segunda lei da termodinâmica, tá? O que nós vamos fazer agora? Nós vamos relacionar a energia interna do gás a o calor que ele recebe ao sede e ao trabalho associado à expansão e à compressão. Então, como calor e trabalho da força estão relacionados à energia, eu posso associar essas duas grandezas, entendendo o que vai acontecer com o gás. Se no final de um processo esse gás vai aquecer ou esse gás vai esfriar devido ao recebimento de calor, à expansão, ou a esse gás ceder calor para o meio, ou esse gás ser comprimido. Então, a gente vai associar isso para chegar numa variação de energia interna no final de um processo qualquer. Tá? Então, isso daí está relacionado à primeira e à segunda as leis da termodinâmica, tá? É o capítulo 14. Eu coloquei todo o conteúdo aqui, que vai da página 35 até a página 55, tá? Todo o conteúdo está aqui, com todos os exercícios, eles estão aqui. O que acontece? Eu não mandei para vocês ainda esses slides, porque eu terminei de montar hoje de manhã, estava faltando exercícios de máquinas térmicas. Então, eu preferi montar tudo para enviar. Aí, como eu tenho que arrumar aquele exercício do gráfico, eu vou fazer o seguinte, eu consertando aquele exercício, eu envio esse slide para vocês na solicitação de aula de quarta-feira, tá? Então, eu salvando isso, arrumando isso, eu já mando para vocês. Então, pessoal, na página 35, a gente tem uma introdução aí, que ela diz o seguinte: as máquinas térmicas começaram a ser utilizadas a partir do século XVIII, com o propósito de potencializar a produção de mercadorias e facilitar o transporte de cargas. Como exemplo dos trens de grandes dimensões. Na história da produção de bens de consumo, a incorporação de máquinas térmicas aos sistemas produtivos, até então predominantemente manuais, marcou a história e consolidou o aperfeiçoamento da indústria moderna, com processos mecanizados e divisão do trabalho em etapas. Esse processo está associado ao que conhecemos como a primeira etapa da Revolução Industrial,
Com as inovações no campo da termologia, alavancadas pelo conhecimento prático e pelos artefatos construídos sem conhecimento aprofundado, foi necessário o aprimoramento e o estudos científicos relacionados aos processos que ocorriam com essas máquinas. Junto com o slide que eu vou mandar para vocês para a aula de quarta-feira, eu vou ver se eu consigo inserir um vídeo que eu tenho. É um documentário curtinho, ele tem acho que 15 minutos, sobre James Watt. Porque o que o James Watt fez? Ele aperfeiçoou a máquina térmica. Tá? Então, esse aperfeiçoamento, ele fez com que, por exemplo, numa fábrica de tear, a produção pudesse ser aumentada sem a necessidade de uso de muitos recursos humanos, né, de muitas pessoas trabalhando. Então, quer dizer, causou um impacto econômico nos dois sentidos. Você criou uma melhora na produção, mas impactou o setor de emprego. Então, toda revolução associada a uma melhora na tecnologia, ela vai causar um problema na demanda de emprego, certo? Então, vou ver se eu consigo mandar junto com esse slide o vidinho, tá? Vamos ver se ele baixa. Acho que eu vou ter que baixar no Drive para depois mandar para vocês. É interessante porque lá também mostra a relação, né, do cavalo vapor, do HP, né, do CV, que é o cavalo vapor, e do HP em relação à unidade de potência, que é o joules por segundo, que está relacionada a watt. Então, por que foram criadas essas duas grandezas, cavalo vapor e horsepower? Porque as pessoas eram céticas na Revolução Industrial. Eles acreditavam que nada ia conseguir substituir o trabalho realizado por um cavalo. A força física, né, associada ao deslocamento de corpos, de massas, que o cavalo fazia. Então, por exemplo, uma charrete puxada por 3, 4 cavalos, o James Watt ele teve que fazer uma associação entre o número de cavalos que realizariam o mesmo trabalho que a máquina dele realizava. Tá? Então tá tudo lá, vou passar para vocês depois. É bem tranquilo, é bem facinho de assistir. Bom, como objetivo principal, visava-se maximizar o rendimento das máquinas, reduzindo o consumo de energia, o número de trabalhadores envolvidos na produção e as perdas com materiais. Nos séculos que sucederam a primeira fase da Revolução Industrial, foi desenvolvida uma série de princípios e conhecimentos científicos relacionados ao funcionamento das máquinas térmicas que originaram a teoria cinética dos gases e as leis da termodinâmica. Eles tinham que padronizar o funcionamento, né? Eles tinham que impor limites para o funcionamento. James Watt disse que ele sempre teve medo de aumentar o rendimento de suas máquinas térmicas. Então, ele sempre trabalhava com as máquinas térmicas dele num nível de segurança na transformação de energia, que ele tinha medo, de repente, que se ele liberasse uma certa pressão para o funcionamento da máquina térmica, ela não aguentasse. Então, ele sempre trabalhava numa escala de segurança, para ir tirando com isso um bom proveito do equipamento que ele estava desenvolvendo. Tá? Então, vamos ver como é que essas leis da termodinâmica influenciaram no funcionamento dessas máquinas. Então, antes da gente entrar nisso, a gente precisa determinar a ideia da teoria da energia interna e a teoria cinética dos gases, relacionando isso à ideia dos gases ideais.
tá? Os gases são formados por grandes números de moléculas que se movimentam continuadamente em um determinado espaço. Cada molécula possui uma velocidade relativa ao recipiente no qual está contida e, portanto, possui uma energia cinética. A teoria que relaciona o comportamento macroscópico de um gás a um modelo microscópico é denominada teoria cinética dos gases. Vale lembrar que essa teoria é válida para gases ideais, isto é, gases cujas moléculas têm dimensões desprezíveis e não interagem, exceto em colisões ditas como perfeitamente elásticas, ou seja, nas colisões perfeitamente elásticas, o corpo, essa molécula, ela vai restituir totalmente a sua forma após a colisão. Então, eu não vou ter perda de energia no processo de choque, tá, dessas moléculas com a parede do recipiente. A partir dessas considerações, podemos aplicar os princípios de conservação da quantidade de movimento e da energia cinética dos gases. Então, o modelo microscópico da teoria cinética dos gases permite compreender alguns fenômenos macroscópicos dos gases, ou seja, esse fenômeno relacionado, por exemplo, à força que o gás vai exercer sobre o êmbolo de um pistão de um cilindro. Então, estou vendo aquilo movimentar. Essa é a ideia macroscópica que essas moléculas microscópicas irão, num processo de interação, fazer com que ocorra a realização de trabalho. Tá? Então, ó, primeira coisa, os gases se comprimem e se expandem com facilidade, uma vez que as distâncias intermoleculares são muito grandes. Em razão da alta velocidade das moléculas, os gases ocupam regiões vazias rapidamente. Um gás se difunde rapidamente, ou seja, ele se dissolve rapidamente em um ambiente contendo outro gás. Porque há muito espaço vazio entre as moléculas de ambos os gases. Ao diminuir o volume de um recipiente a temperatura constante, a pressão aumenta, porque aumenta o número de colisões das moléculas com as paredes internas do recipiente. Ao reduzir o volume de um gás com temperatura constante, a pressão se eleva devido ao aumento do número dessas colisões que vão ocorrer aqui, ó, certo? Entre as moléculas e a parede do recipiente. Então, a equação a seguir, ela mostra que a energia interna de um gás, ela sempre vai ser diretamente proporcional à temperatura absoluta T. E como você pode lembrar-se, a temperatura está associada ao grau médio de agitação térmica das partículas. Então, está relacionada à energia cinética média das partículas. Nós já fizemos esses cálculos anteriormente, né? O que eu fiz? Eu achei o desenvolvimento dessa relação que eu tenho entre energia interna, o número de mols, a constante universal dos gases e a temperatura absoluta do gás. Eu tenho um desenvolvimento aqui que prova por que a energia interna é 2/3 de nRT, tá? Vou passar rapidinho por ele, para a gente pelo menos ter ideia, porque o que vai acontecer? Na hora de eu determinar o cálculo da energia interna de um gás, eu vou estar relacionando o número de mols com a constante universal e a temperatura absoluta. Eu não vou necessitar, todo momento que eu precisar calcular a energia interna, desenvolver a fórmula. Eu coloquei aqui só por curiosidade, porque eu não gosto de simplesmente jogar uma fórmula e deixar por isso mesmo. Eu gosto de mostrar o porquê dessa relação, tá? Então, ó, a seguir é deduzida a equação que relaciona a energia cinética, né, que é a energia interna de um gás, à sua respectiva temperatura. Então, a energia cinética está associada à energia interna de um gás. Quanto maior a energia cinética do gás, maior vai ser a velocidade de suas partículas.
maior vai ser o grau de agitação dessas partículas, maior é a energia interna desse gás, tá? Aumentando essa energia interna, eu estou aumentando a temperatura desse gás. Então, ó, para compreender como as variáveis de estado, no caso pressão, volume e temperatura, se relacionam com o modelo da teoria cinética dos gases, considere um recipiente cúbico. Nós vamos usar essa ideia de cubo porque a gente tem as dimensões homogêneas, tá? E depois a gente generaliza para qualquer tipo de recipiente. Então, ó, considere um recipiente cúbico de lado L maiúsculo, no qual um número n de partículas com massa m se movimentam com velocidade média v. Então, ó, considere que uma única molécula, fazendo para uma, serve para todas, se choque com uma das paredes, por exemplo, com a parede perpendicular ao eixo x. Então, eu vou ter um deslocamento dessa molécula de massa m com velocidade v com essa parede aqui, ó, que é perpendicular à superfície, ao eixo x. Neste caso, haverá variação da velocidade somente na direção x, e essa variação é igual a menos 2vx. Por quê? Uma vez que a colisão é perfeitamente elástica, ou seja, a velocidade com que ela, antes do choque dela, vai ser igual à velocidade após o choque. Nós vimos isso ano passado, em colisões, né, relacionada à quantidade de movimento. Então, assim, a variação da quantidade de movimento dessa partícula em uma colisão, ela vai ser 2 vezes a massa dessa partícula vezes a velocidade. Porque essa variação da quantidade de movimento, ela está relacionada à massa do corpo e à variação da velocidade do corpo. Então, eu tenho, ó, na quantidade de movimento, eu tenho 2mx, 2mvx. A partícula percorre um comprimento 2L com velocidade Vx para se movimentar de uma parede até outra e retornar à parede inicial, né? Ela vai provocar choque nessas paredes que são paralelas. Pela definição de velocidade média, temos que o tempo para que isso ocorra vai ser... O que é a velocidade média? É a razão entre o deslocamento e o tempo. Quem que é o deslocamento nesse caso? Essa distância que ela percorre 2L, certo? Com velocidade relacionada ao eixo horizontal. Então, o tempo dessa colisão vai ser 2L sobre Vx. Aí, ó, vai juntando tudo, isso que é legal. De acordo com o princípio do impulso e da variação da quantidade de movimento, a força aplicada sobre a molécula em intervalo de tempo é igual à variação da quantidade de movimento. Então, o impulso provocado por essa força, ele é igual à variação dessa quantidade de movimento. Mas quem que é o impulso? É a força vezes a variação do tempo. Quem que é a variação da quantidade de movimento? É aquele 2mvx que nós calculamos lá atrás. Então, o que ele fez aqui? Ele isolou a força. Essa força vai ser a variação da quantidade de movimento pelo tempo. Mas quem que é essa variação da quantidade de movimento? É 2mvx. Quem que é o tempo? Nós calculamos aqui em cima. 2L sobre Vx. Então, eu posso cortar, depois que eu multiplico os meios extremos, esse fator 2 aqui, que é comum. Então, eu tenho uma força que é dada por mvx quadrado sobre L. Assumindo que todas as n moléculas que compõem o gás colidem contra as paredes perpendiculares a x, a força aplicada por essas paredes das moléculas é igual a n vezes, né, porque eu tenho essa quantidade de n moléculas, eu não tenho agora uma só, mvx quadrado sobre L. A pressão exercida sobre a molécula é igual à força aplicada sobre a área da superfície. Então, eu posso substituir na minha expressão a força pela relação que associa a pressão e a área desse meu recipiente. Olha só, o que é a pressão? É a força sobre L quadrado. Por que L quadrado? Porque eu tenho
que determinar a área dessa superfície do meu cubo de lado L. Então, substituindo o Vx aqui por essa pressão, esse L, eu faço todas as substituições. Olha lá, ó. A pressão, o que que é? É a força Fx sobre L ao quadrado. Quem que é essa força Fx? É essa relação, N mvx quadrado sobre L. É o meu numerador aqui. E esse denominador L quadrado é quem? É a área da minha superfície cúbica. Aí, multiplicando isso em cruz, né, meios, os extremos, eu vou ter N mvx quadrado sobre L ao cubo. É só multiplicar os termos comuns aqui, ó, os meios e os extremos. Então, a pressão exercida sobre as moléculas está relacionada a essa expressão. Aí, o que vai acontecer? Ó? O termo L ao cubo refere-se ao volume V total do gás. Além disso, a massa total do gás é definida pelo produto da massa de uma única molécula M0 com o número N de moléculas do gás. Então, a massa molecular aqui é N vezes N. Então, eu troco aquele N vezes N vezes M por esse EMA1 aqui, maiúsculo, né? Então, eu vou ficar com mvx quadrado sobre o volume V. Cuidado, é volume. As moléculas se movimentam no espaço tridimensional com velocidade em x, y e z. Assim, de acordo com o teorema de Pitágoras, eu posso tirar que a velocidade resultante vai ser a soma dos quadrados das velocidades em cada uma das direções. Todavia, como as moléculas se movimentam em direções arbitrárias, para um número elevado de moléculas, os movimentos x, y e z são iguais. Então, podemos assumir, então, que a velocidade quadrática média das moléculas vai ser igual a 3vx quadrado. A velocidade em todas as direções são iguais. Então, aí, ó, eu já posso tirar que a velocidade na direção x é ao quadrado, a velocidade resultante ao quadrado sobre 3. Desse modo, a pressão de um gás é determinada por trocando aqui nessa expressão Vx quadrado por Vx quadrado sobre 3. Olha lá, aqui fecha a ideia. O conceito de energia cinética para o estudo dos gases é um dos mais relevantes para sua caracterização. Vimos que a energia cinética é determinada pelo produto da massa pela velocidade ao quadrado dividido por 2. Na equação da pressão de um gás, temos que 3, nessa equação aqui, ó, passando o V, o volume, e o 3 multiplicando a pressão, eu vou ter 3 vezes a pressão vezes o volume, igual a mv quadrado sobre 2. Ou seja, assim a minha energia cinética de um gás, ela pode ser calculada por 3PV sobre 2. Olha lá, ó, mv quadrado aqui, eu posso substituir por 3 vezes P vezes o volume, certo? Aí, como PV é igual a nRT, lá, por fim, usando a equação determinada por Clapeyron, porque é PV igual a nRT, podemos relacionar a energia cinética média de um gás à sua temperatura. Então, eu posso dizer que a energia cinética média do gás, que é a sua energia interna, é 3 meios de nRT. Isso aqui, pessoal, foi só para poder chegar na expressão, tá? Eu não vou cobrar isso, porque olha a loucura, o tanto de coisa. Então, era só para a gente poder chegar nisso daqui, para a gente poder ter um entendimento, né, de como é que a gente determina essa energia interna associada ao número de mols e ao tipo de gás e a temperatura no qual o gás se encontra, tá? Aí, ó, igualzinho. Como a energia cinética média está relacionada à energia interna de um gás, eu chego na mesma expressão, beleza? Então, com isso, a gente pode definir a primeira lei da termodinâmica. Deixa eu só marcar uma página aqui para depois a gente pegar de um ponto, porque eu vou parar nisso daqui agora. Um minutinho, gente.
Beleza. Então, observem o seguinte. A primeira lei da termodinâmica é, sem dúvida, uma das mais importantes leis da física. Ela explica e quantifica as trocas de energia ocorridas em qualquer objeto, até mesmo em uma estrela longínqua. O princípio da primeira lei da termodinâmica está na conservação da energia. Assim, a variação da energia de um gás está em função dos processos que podem provocar perda ou ganho de energia. No caso, a troca de calor e a realização de trabalho. Já sabemos que um gás pode receber ou ceder energia na forma de calor ou de trabalho. Quando recebe mais do que cede, sua energia interna aumenta, o que leva a um aquecimento. Se o gás cede mais energia do que recebe, a energia interna diminui e, consequentemente, ocorre resfriamento, conforme a equação da energia interna. Então, a variação da energia interna, ela vai ser a energia interna final, 3 meios de nRT final, menos a energia interna inicial, 3 meios de nRT inicial. Ou seja, como 3 meios de nR é fator comum, eu posso colocá-lo em evidência. Então, a variação da energia interna, ela é diretamente proporcional à variação de temperatura. Caso o gás receba e ceda a mesma quantidade de energia, sua energia interna não varia e as temperaturas inicial e final se mantêm iguais. Como a energia não pode ser criada nem destruída, mas transformada ou transferida de um sistema para outro, energias trocadas na forma de calor e trabalho provocam variação da energia interna. Conforme apresentamos anteriormente, a variação da energia interna de um gás depende de um balanço do calor recebido ou perdido e do trabalho realizado pelo gás ou sobre ele. Foi aquela tabela que nós preenchemos no exercício 6 de trabalho de um gás. Então, a variação da energia interna de um gás é estabelecida pela diferença entre as energias trocadas na forma de calor e as trocadas na forma de trabalho. A variação, o delta na física, pessoal, ele está sempre relacionado a uma variação, ou seja, ele está sempre relacionado a uma diferença, certo? Então, como eu quero relacionar energia na forma de calor e energia transformada na forma de trabalho, essa variação da energia interna, ela vai ser representada pela diferença entre a quantidade de calor, né, as energias trocadas na forma de calor, que é o Q, menos a energia trocada na forma de trabalho. O interessante aqui é o seguinte, um corpo pode estar recebendo energia na forma de calor, mas realizando o trabalho e mesmo assim esfriando. Aí eu tenho que interpretar o que vai estar acontecendo aqui, em relação a quê? Se ele recebe calor, que é positivo. Se ele perde calor, que é negativo. Em relação a T, se ele realiza trabalho, T é positivo. Se ele recebe trabalho, T é negativo. Então, a gente tem que analisar esses sinais envolvidos para, no final, saber o que vai acontecer com a variação da energia interna. Essa análise que a gente faz com que a gente consiga determinar se esse gás, num processo final, envolvendo essas transformações, vai aquecer ou vai esfriar, tá? Eu não vou entrar no próximo assunto,
que é esse aqui, ó, a primeira lei da termodinâmica associada às transformações gasosas. Porque, observem, são 8 slides e eu não quero ficar atropelando conteúdo. Na quarta-feira eu consigo fechar esse conteúdo, certo? E a gente já entra em algumas atividades relacionadas à primeira lei da termodinâmica. Então, até vou marcar aqui onde nós paramos, para a gente dar prosseguimento na quarta-feira de manhã. Então, pessoal, não se esqueçam, tá? Tarefa para sexta-feira. Exercícios do 16 ao 28, páginas 31 a 33, e o trabalho individual que eu passei para vocês. Tá? A data de entrega é sexta-feira. Pode entregar antes, mas não vai poder entregar depois. Tudo bem, gente? Tudo tranquilo? Alguma dúvida em relação ao conteúdo que eu passei? Eu sei que hoje foi cansativo, muita teoria, então a gente acaba falando demais, mas não tem jeito, tem que chegar nisso, tem que dar uma concluída nisso com vocês, tá? Certinho, então, pessoal. Ó, quarta-feira de manhã nós estamos aí. Quem quiser já mandando trabalho, para mim é até melhor, que eu já vou corrigindo, já vou adiantando o lado de vocês também. Beleza? Um abraço a todo mundo. Até quarta-feira. Tudo de bom para vocês aí. Boa semana. Falou, pessoal. Tudo de bom. Tchau. Tchau. Um abraço. Professor. Falou, um abraço. Falou, Davi. Tchau, Maria Eduardo. Um abraço, gente. Tchau, Bárbara. Tudo de bom, pessoal. Falou, professor. Falou. Tudo bom. Tudo de bom. Um abraço.